família tem muito isso. 90% da minha família está passando por isso e eu tinha medo. E agora eu também já fui no médico, o médico mediu minha pressão. E a minha pressão está alta. E eu não vou ficar bom. Ele mesmo está declarando com as palavras, assim como fala aquela palavra das 10 minas, a parábola das 10 minas, em Lucas 19. Com as tuas palavras eu julgarei. Se tu está dizendo, tu está permitindo que aconteça. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, sempre, lembre dessa palavra. Sempre quando for acontecer, quando Deus permite a prova. Ninguém está isento disso. Se um dia acontecer algo que não é do nosso agrado, que a gente não quer que aconteça, não diga assim, ó, eu aceito. Não diga assim, eu não vou ficar bom. Diga, em nome de Jesus, eu vou ficar bom. Glória Com as tuas palavras tu vai declarar, com fé. Com fé. O meu joelho, como eu falei, eu machuquei bastante o meu joelho, e o meu joelho não dobrava. Era como se eu pegasse essa caneta aqui e tentasse dobrar ela. Não dobrava meu joelho de jeito nenhum. E surgiu o medo no coração. Mas em momento algum eu falei, esse joelho não vai ficar bom, ao contrário, eu comecei a orar. Botava a mão no joelho, em nome de Jesus Cristo, vai ficar bom. Em nome de Jesus, eu determino, eu não aceito, eu determino. Glória a Deus. Que ele vai voltar a dobrar. Graças a Deus, irmãos. Em 2 semanas, é o que eu consigo fazer hoje. Eu consigo pegar meu joelho, coisa que eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Eu não conseguia. Com as palavras, use as palavras para edificar, irmãos. A palavra, ela tem poder, irmãos. A palavra de Deus, ela tem poder. Mesmo a gente estando debaixo da bênção, surgem situações que nos forçam, que nos tentam a falar palavras que nós não devemos. A falar palavras que venham a nos acorrentar, que venham nos aprisionar. E depois de um tempo, Deus vai falar, filho, lembra quando falou tal coisa? Senhor, eu lembro. Peça perdão. Repreenda, para que tu seja liberto, porque com as tuas palavras, tu mesmo declarou. Com as tuas palavras, tu mesmo te acorrentou. E não adianta ficar murmurando, porque as tuas palavras te acorrentaram, te prenderam, te fizeram servo, te fizeram escravo. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, as conversas, tome cuidado com as conversas. 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar, as más conversações corrompem os bons pensamentos. Eu sou irmão em Cristo, eu sou convertido, mas no meu trabalho ninguém é, só eu. E eu vou chegar lá, bom dia pessoal, e já vai estar rolando aquela conversa que crente nenhum gosta. Mas por ocasião do trabalho, a gente vai estar ali. E se a gente não estiver firme com Deus, se a gente não estiver segundo os propósitos do Espírito Santo, a gente pode também cair nessa cilada e com as nossas palavras, com a nossa língua, proferir palavras que não devem. Convido os irmãos a abrir a Bíblia no Salmo 1:1. Salmo 1, versículo 1. Glória a Deus. Amém. Santo e maravilhoso és tu, Senhor. Glória a Deus. Não há outro além de ti, meu Deus. Glórias a ti, Senhor. A ti nós rendemos graça, Pai. A ti nós rendemos louvor, meu Pai. Deus está nesse lugar, amém? Amém. Glória a Deus. Deus está nesse lugar. Aleluia. Todos acharam, amém? Amém. Salmo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios,
não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Até aqui, amém. Glória a Deus. Não se deixe enganar, as más conversações corrompem os bons pensamentos. Amém. 1 Coríntios 15, 33 está ligado ao primeiro salmo, o primeiro versículo. Está lá um determinado grupo de pessoas e eles estão falando de alguém, pode estar falando mal de alguém. O irmão fulano, o fulano então, ele é assim, ele é assado, ele deixou de desejar e tal coisa, ele é um fracassado, ele não é nada nessa vida. E todo mundo entra junto. Todo mundo entra junto. É uma roda. É verdade, ele é mesmo. É bem isso aí que tu está falando, e ainda acrescenta mais um pouco. Se o irmão não vigiar, o irmão também pode entrar, mesmo sem querer. Ele pode entrar. Já aconteceu comigo também, irmãos. Eu ainda estava engatinhando na fé. E eu tinha, logo após ouvir essa palavra, eu tinha meditado nessa palavra. E um certo dia eu estava chegando, estava lá um grupo de determinados homens falando mal de outro companheiro, e falando mal mesmo, falando muito mal. E eu me lembro que eu abri o meu armário, olhei para trás e ainda falei, pior que é mesmo, é bem isso aí. Irmãos, o Espírito Santo me deu uma cutucada, eu dei um pulo, eu dei um pulo e saí, perdão Senhor, perdão. Depois daquele dia, glória a Deus, Deus me ensinou como usar a minha língua, em todos os momentos. Às vezes a gente pode estar passando por uma provação, às vezes a gente pode estar passando por algo que a gente não quer, algo de tribulação. A palavra tribulação vem da palavra tribulum, que significa esmagamento. A gente pode estar passando pelo esmagamento, mas não podemos usar as nossas palavras para murmurar, para declarar a derrota, e sim a vitória, porque um dia ela vem. Tudo é no tempo de Deus. Amém, irmãos? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Irmãos, use essa língua para fazer o bem, use essa língua para edificar. Às vezes pode ter uma pessoa, mesmo que ela não seja da fé, reclamando da vida. Na minha vida está acontecendo, está dando tudo errado. Meu familiar está com doença, as minhas finanças estão indo embora, meu trabalho vai de mal a pior. Use as suas palavras para confortar, use para edificar. Amém. E sempre que necessário, sempre fale de Deus, fale do amor de Deus. Amém, irmãos? Sempre. Glória a Deus. Sempre, irmãos. Nunca deixe Deus em segundo plano. Tudo que for fazer, faça para edificação. Tudo que for fazer, faça para Deus. A palavra de Deus fala em Provérbios: consagre tudo o que você faz ao Senhor, e seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Isso pode ser uma palavra de consolo. Amém, irmãos? Console o próximo. Pode ter um irmão da igreja que está precisando de uma orientação, um irmão da igreja que precisa de um estudo, uma faculdade ele passou e é um novo desafio na vida dele. Console. Não importa o que é, console. Amém. O irmão que está tendo um problema conjugal, console. Edifique, fale da palavra, fale coisas boas, levante o moral do próximo. Amém, irmãos? Nas conversas, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Obscenidade, palavras sexualizadas, não haja isso. Nem conversas tolas, palavras sem fundamento, palavras sem direção, palavras que não têm valor, não use dessas palavras. Nem gracejos imorais, ficar falando de esposa do próximo, ficar falando de mãe, e assim por diante. Isso é inconveniente, mas que haja sempre ação de graça. Irmãos, hoje está frio, está bastante frio, mas os irmãos pela fé estão aqui. Mas o irmão ele podia muito bem com as suas palavras
Dizia assim: hoje está frio demais. Pô, mas como está fazendo frio na cidade? E em cima disso já dizer: não vou no culto, por ele estar emburrado da vida porque está frio. Hoje está frio demais. Como diz os mineiros: hoje está frio demais, sou. Hoje está frio demais. Aí, não, então tá frio demais, então vamos levantar a temperatura. Mas hoje está quente demais. Mas que calor é esse? Assim não dá. Está sempre reclamando da vida. Aí, então tá, vamos diminuir a temperatura, mas vai vir uma chuvinha. Mas que coisa mesmo, não dá nem para sair direito de casa porque chove. Irmãos, está reclamando da vida, irmãos. Não fale. Irmãos, se está frio, glória a Deus. Eu sei que está ardendo, né? Hoje de manhã, né, eu estou num propósito. Eu e o irmão William, aquele que esteve comigo lá no hospital aquele dia, a gente está num propósito aí de jejum de 14 dias. E a gente tem levantado todos os dias 5:30 da manhã. E hoje, quando eu levantei, irmãos, eu me olhava no espelho, frio, muito frio, né? Mas eu falava: Senhor, não vou murmurar, não vou reclamar, né? Não vou reclamar. Infelizmente a gente vive nesse mundo corrompido, né? Esse mundo de corrupção. E devido tudo que está acontecendo hoje, primeiramente, biblicamente falando, né? Mateus 24 fala de tudo que ia acontecer no final dos tempos, né? De terremotos, de violência, peste, fome. E isso também é bíblico: frio demais, calor demais, essas coisas de aquecimento global. E isso, se a gente não vigiar, irmãos, a gente acaba reclamando realmente. Mas que coisa é essa? Mas hoje está frio demais. Ou então hoje está calor demais, mas pô, esse tempo está ruim, nunca está bom. E aí o próximo que está te observando, mesmo a gente não vendo, ele está lá: olha lá o crente. Olha lá, ó, só reclama da vida, eu só aqui, eu não reclamo. Meus irmãos, pode estar frio, pode estar ardendo, mas que não surja conversas tolas, palavras tolas. Amém? A gente tem muito mais do que falar para agradecer do que reclamar. Só o que Jesus fez por nós naquela cruz, nada se compara. E assim a palavra fala. Amém. Ao invés disso, ações de graças. Obrigado, Senhor, por eu estar vivo. Obrigado, Senhor, por hoje eu te servir. Obrigado, Senhor, por hoje eu levar a palavra ao necessitado. Amém. Obrigado, Senhor, por a tua morte na cruz. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por hoje eu merecer, porque eu não merecia. Ao invés de palavras tolas, usem a língua, usem a sua boca para edificar, para falar palavras boas, agradecer a Deus, ações de graças, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele está fazendo e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Depois, irmãos, eu tenho uma outra palavrinha, né? Colossenses 3:9. Não mintam uns aos outros, vistam que vocês já despiram do velho homem. A vida do velho homem já ficou para trás. E em nome de Jesus, irmã, Glória a Deus. eu declaro, em nome de Jesus, a irmã vai estar aqui em breve. Glória a Deus. Não sei se a irmã vai Amém. congregar aqui ou vai congregar, mas o importante é que a irmã vai estar servindo a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Assim como eu profetizei que o Emerson ia ficar bom, eu profetizo que a senhora vai ser uma ótima serva de Deus. E útil na palavra, útil para Deus. Amém? Glória a Deus. Porque Deus vê no seu coração a fé, e a senhora tem fé. A gente observou isso aí, a senhora tem fé. Amém, irmã? Em breve, a irmã vai estar aí louvando a Deus, vai estar servindo a Deus, vai estar orando, vai estar com propósitos. Né, pastor? Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas, irmãos, não mentam uns aos outros, visto que vocês despiram do velho homem. Mas aí o irmão pensa: pô, mas isso aí eu sei que eu não devo mentir, porque a palavra de Deus ela fala que eu não devo mentir. Toca o telefone. Alô? Fulano. Diz que eu não tô. Aí depois eu me entendo com ele, ou depois eu me entendo com ela. A mentira não é tudo aquilo que a gente sabe realmente que a gente está mentindo. Não. Se eu disser que a Bíblia, né? Eu tenho uma Bíblia.
A minha Bíblia é vermelha, mas não é, é preta. Mentira, não, a gente sabe que realmente é uma mentira, algo explícito. Mas irmãos, toda mentira é mentira. E o pai da mentira quem é, irmãos? Então a gente deve vigiar também, para que com a nossa língua não venhamos a mentir, mesmo que seja pouquíssimas coisas. Às vezes a gente é forçado a mentir. Tem situações que a gente é colocado na parede e vem aquela coisa: e agora? Meu Deus do céu, e agora? E agora? O que eu vou fazer, Senhor? É melhor falar a verdade, mesmo que doa naquele momento, mas se Deus está mandando, vai doer no momento, Deus vai honrar em algum momento. Amém. Glória a Deus. Deus vai honrar, irmãos. Amém? Então devemos vigiar, para que também não venhamos a mentir. E a mentira que eu falo, não é a mentira explícita. É aquela mentira pequena mesmo, que a gente acha: não, essa daqui Deus vai deixar passar. Essa aqui Deus não vai anotar lá no livro dele. Não, essa aqui vai, essa vai. Não. Essa é pequena. Não existe pecadinho nem pecadão. Amém? Amém. Então, vigiem, irmãos. Vigiemos, para que não venhamos a mentir. Aquelas pequenas coisas que a gente acha que nada vai acontecer. As raposinhas, as chamadas raposinhas. O irmão pode estar bem estruturado, pode estar firme na fé, mas vem as raposinhas e puxa uma, puxa outro, quando a gente vê, a gente está no chão. Cuidem para que não caiam aqueles que estão de pé. Cuidem para que não caiam. Usem linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não falarem mal de nós. Tito 2,8, está escrita essa mensagem. Irmãos, a gente andando no mistério de Deus, a gente andando usado pelo Espírito Santo, visando a vida eterna com Jesus Cristo, estudando a palavra, orando, jejuando, a gente vai ter isso aqui, linguagem sadia, para que ninguém vai o que, irmãos? Falar mal de nós, vai ficar o quê? Acusando. Eles vão olhar e vão ver a diferença, aquilo que Jesus falou: sejam sal e luz nessa terra. Sal e luz. O sal, embora a gente vá provar ele puro, ele é forte, se botar sal demais a comida faz mal. Mas o sal é ele que dá o sabor. E o cristão, ele tem que ter sabor onde ele está. E ele também tem que ser luz. A luz, ela não se mistura com as trevas. Se eu pegar um cesto de lixo no escuro e focar com uma lanterna, vou ver ali que vai ter lixo, sujeira. Mas se eu desligar, a luz imediatamente vai sair dali. Porque a luz, ela não se mistura com a sujeira, ela não se contamina. Amém? Amém. A luz, ela não se contamina. Então sejam sal e luz, irmãos. No modo de falar, sejam no modo de falar sadio. Não reclame. Pode estar o máximo de pessoas possível estar reclamando da vida, inclusive até do tempo, do frio, do calor, reclamando do salário. O que mais tem lá no quartel é gente que reclama do salário, Mas tem gente que reclama do salário. Mas nunca tá bom, o fulano do Banco do Brasil lá ganha mais do que a gente, trabalhando no escritório, e assim fica. E assim fica. E assim fica. Se a gente não tiver os cuidados de Deus, se a gente não estiver vigiando, perdão a palavra, vigiando, não estiver vigiando, a gente vai cair naquela conversa e a gente também vai acabar pecando com a palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Usem linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. A gente usando a linguagem sadia, a gente estando firme com Deus, vigiando, ninguém vai poder falar mal de nós. Se falarem, vão falar de Deus, porque vão dizer assim: aquele irmão ali, aquele ali é crente, aquele ali vai para a igreja, faz isso e faz aquilo. Vão ficar falando disso, mas não da nossa conduta, não da acusação que o diabo faz. Mas se tu é crente, por que tu está fazendo isso? Se tu é de Deus, se tu diz uma pessoa de Deus, por que tu está fazendo isso?
Pode falar mal, mas de outro modo. Mas não desse. Amém, irmãos? Amém. As murmurações. Como eu já havia falado, já dei uma introdução nesse tema. Murmurações, irmãos. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Tem muitos irmãos, de repente, pensam assim: pô, quando eu me converti, ou então quando eu vivi um certo tempo atrás, os dias anteriores eles eram melhores do que o de hoje. Eu prosperava mais, parece que eu tinha mais do Espírito Santo, eu orava mais, eu jejuava, eu estava mais firme no propósito, eu estava no mistério de Deus, os meus filhos estavam estudando, hoje não estão. Mas isso é bíblico. Não diga porque os dias passados foram melhores que hoje. Sabe por quê, irmãos? Números 11, capítulo 11, versículo 1. Abram lá, irmãos, por gentileza. Números é o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Todos acharam? Amém? Amém. Se tem alguém que não achou, a gente espera um pouquinho. Números 11, 1. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Depois, irmãos, versículo 9. Não, desculpe, irmãos, pode continuar no 4, depois vai até o 9. Tá? Aconteceu, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas, o povo de Deus, israelitas naquela época eram considerados, eram o povo de Deus, o povo escolhido, pois Jesus ainda não tinha vindo, para que hoje nós somos também o povo de Deus, amém? Amém. Naquela época somente o povo de Israel, os israelitas. Até os próprios israelitas, olha só, como eu falei, daquele irmão que se deixa levar pelas más conversações. E haviam estrangeiros. Estrangeiros significa então que não eram o povo de Deus, mas estavam lá. Encheram-se de gula e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo maná nas redondezas e o moía, no moinho manual, o socava no pilão, depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Até aqui, irmãos. A mensagem aqui: não diga que os dias do passado foram melhores que o de hoje. Aqui, o que simboliza? O que estava acontecendo aqui? O povo de Israel, ele ficou cativo no Egito, ele foi cativo no Egito, ele era escravo. O povo de Israel, ele foi submetido a uma forte escravidão no Egito, e eles eram estrangeiros naquela nação. Se eles eram estrangeiros, aquele lugar não era deles, e Deus tinha prometido uma terra, a terra de Canaã. Um dia essa terra iria vir, mas enquanto isso o povo de Israel estava passando por uma provação, estava passando pela disciplina de Deus, para que eles viessem a aprender com Deus. E aconteceu que Deus enviou Moisés, e este povo foi liberto da escravidão,
E para chegar até a terra de Canaã, que era a terra prometida de Deus, que era a terra de paz e descanso, tiveram que atravessar nada mais, nada menos que um deserto. E nesse deserto eles passaram por muitas provas ainda, muitas dificuldades. Por quê, irmãos? E qual foi a reação, irmãos, do povo de Israel? A maioria das reações que eles tiveram foi a reclamação, foi a murmuração. Eles reclamavam do quê? Quando nós estávamos lá no Egito, tinha carne para comer, tinha peixe, tinha melancia, tinha pepinos, tinha alhos porós, entre outros, que aqui não está citado. Lá no Egito eles viviam forte escravidão, apanhavam. E por que eles estavam só à base do maná que Deus tinha enviado? Né? Que o povo, quando estava no deserto, ele comia do maná de Deus. E assim foi até Josué. E o povo reclamava, e reclamava, e reclamava. Reclamando, Deus trouxe a eles, lá no versículo 31, olha no versículo 31, aconteceu que o povo reclamou, e depois disso veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando em todas as direções, num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles se estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. O povo só comia do maná no deserto. Reclamaram, murmuraram, e sentiram falta de algo diferente, de carne. E o povo, em vez do povo pedir, reclamaram, como se estivessem falando: mas que Deus é este que tira a gente da escravidão para passar no deserto, que eu só como um maná, uma espécie de resina, não tem uma carne, não tem mais peixe, não tem mais aquela comida que a gente tinha no Egito, não tem mais. Reclamaram contra Deus, murmuraram contra Deus, duvidaram da santidade de Deus, do poder de Deus. É verdade. Irmãos, e veio o juízo de Deus. A palavra de Deus não especifica que praga foi essa, mas quando a ira de Deus ela desce, irmãos, é algo muito grave. E esta feriu o povo de Deus. E o que acontecia quando a praga vinha, quando vinha o juízo de Deus, quando descia a ira de Deus sobre o povo? Este reconhecia que apenas um Senhor existe, que apenas um só é chamado Senhor, um só tem todo o poder, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos?